Olá, meus queridos irmãos, que a paz do Senhor Jesus, a sua graça maravilhosa seja uma constante nas nossas vidas. Amém? Enfocando a doutrina bíblica da oração, nós vamos abordar hoje a oração de Davi, sob o tema Orar é se transformar. Vamos orar? Paizinho querido, nós te exaltamos, te adoramos nesse momento, nós agradecemos o teu nome porque tu és um Deus poderoso, é o nosso Deus, o único verdadeiro, a nossa rocha, a nossa fortaleza, o nosso socorro bem presente na angústia. O Senhor é o nosso libertador. Nós te exaltamos, te agradecemos por todos os teus feitos poderosos durante os séculos, ó Pai, através dos séculos, através dos teus servos que o Senhor levantou para agir, para trabalhar, para glorificar e exaltar o teu nome. Que, Senhor, também nós possamos, através desses exemplos, ó Pai, sermos fiéis, sermos relevantes na nossa geração, sermos cumpridores da Tua vontade, que à luz da Tua palavra, Pai, nós tenhamos entendimento e compreensão daquilo que seja o Seu propósito para cada um de nós. Nós te louvamos e te exaltamos no nome precioso do Senhor Jesus. Amém. Quando nós pensamos e nos lembramos de Davi, nós sempre nos reportamos àquela figura daquele garoto, o pastorzinho de ovelhas, né? Era uma vez um pastorzinho que se chamava Davi. As crianças sempre vão se lembrar do Davizinho que com muita coragem enfrentou o gigante Golias e matou o gigante. Também Davi, crescendo e se desenvolvendo, cumprindo o plano de Deus na sua vida, se tornou um gênio militar que venceu muitas guerras contra muitos inimigos poderosos. Davi era tudo isso mesmo. Era um garoto corajoso, um soldado forte, um rei poderoso. Mas o mais importante de tudo isso é que Davi confiava em Deus e Davi adorava o Senhor. Isso que era importante, que se destacava na vida de Davi. Apesar de ser aquele guerreiro durão que ele precisava ser, né, enquanto comandante do exército de Israel, do rei Saul, ele também era um grande músico e escreveu muitas das letras dos salmos, né, aquelas palavras suaves contidas nos salmos. Muitos foram Davi que escreveu. Mas enquanto ele cuidava das suas ovelhinhas lá, ou das ovelhas do seu pai nas encostas dos montes, ele passava muitas horas ali sem ninguém para conversar, somente Deus. E ali, irmãos, foi a oportunidade que ele teve, que ele soube usar para ter comunhão com Deus, para estreitar o seu relacionamento com Deus, para ter intimidade com Deus, para conhecer mais do Senhor. Esses momentos foram importantes para que ele conhecesse o Deus verdadeiro, o Deus de Israel, para que ele crescesse também na comunhão com ele pela oração, pela adoração, porque ele cantava hinos maravilhosos, poesias que ele mesmo fez, mas inspirados pelo Espírito Santo, né? E que ele compôs então tantos salmos maravilhosos. E por que será que Davi então foi tão bem sucedido como rei, como soldado primeiramente e depois como rei? Por que será que ele foi tão bem sucedido? Porque ele desenvolveu uma intimidade profunda com Deus. Quando você adora, você entra na presença de Deus. O medo é vencido e a força vem. A preocupação é dominada e a paz toma conta da gente. O que ocorre então? Uma transformação através da intimidade, através da adoração, que nós conseguimos através também da oração. Nenhuma força é mais poderosa do que a presença de Deus na nossa vida. Não há outra força maior do que a presença de Deus. Por isso Davi foi tão especial, porque ele era cheio da presença de Deus. E ele ia registrando, então, todos os fatos, os acontecimentos, as lutas, os desafios, os livramentos do Senhor, as vitórias. Ele ia registrando tudo em forma de poesia. E nós podemos conhecer, então, através dos relatos dos salmos e também o contexto histórico, que ficou registrado lá nos livros de Samuel, 1º e 2º Samuel, 1º e 2ª Reis, 1º e 2ª Crônicas. Mas lá, já no final da vida do rei Davi, ele faz um balanço da sua existência, então. Em 2º Samuel, capítulo 22, ele narra sua história de forma
muito interessante. E o salmo paralelo a esse capítulo de 2 Samuel 22 é o Salmo 18, um dos salmos mais bonitos que ele escreveu. Vamos ver o que Davi, então, nos ensina a respeito da oração nestes textos. Ele ensina que primeiro precisamos aprender a orar com Deus e não apenas a Deus. Isso está na primeira parte desse capítulo 22 de 2 Samuel, versículo 1 a 7. Neste início, Davi demonstra que sua vida está mergulhada em Deus. Vamos ver então o que ele escreve ali. O Senhor é o meu rochedo e o meu lugar forte e o meu libertador. Deus é o meu rochedo, nele confiarei. O meu escudo e a força de minha salvação, o meu alto retiro e o meu refúgio. Versículos 2 e 3. Davi demonstra ter muita consciência do que Deus significava para ele. E fica muito claro também que Deus é a razão de sua vida. Tudo o que sabemos sobre Deus deve alimentar a nossa vida de oração. E isso resulta em obediência e compromisso. Segundo, ao orar, precisamos ter consciência dos atos de Deus na história. Versículos 8 a 22. Davi vai prosseguir, então, descrevendo a história do povo de Deus. Ele se utiliza de imagens fortes para falar dos atos de Deus. Ele diz lá que Deus subiu em um querubim e voou, que Deus trovejou desde os altos céus e fez soar a sua voz poderosa, que da sua boca saiu fogo devorador, ele disparou flechas e raios. Então ele também menciona a libertação do povo do Egito, do povo de Israel, né, a libertação lá do Egito, menciona também o livramento através do Mar Vermelho. E Davi tem consciência de que Deus não é um mero observador ou um mero espectador. Deus está agindo na história de forma poderosa. Ele está redimindo homens e mulheres para a sua obra, para o seu serviço, para cumprir os seus propósitos. E ele está contando com Davi. Por isso ele declara, em um dado momento, trouxe-me para um lugar seguro, livrou-me, porque se agradou de mim. Versículo 20. Davi marcou a sua geração. Davi foi relevante para a sua geração. Diga para Deus em oração, então, Senhor, mostra-me o que o Senhor está fazendo na história e, por favor, me inclua em tudo quanto o Senhor estiver fazendo. Isso é tremendo, meus irmãos. É tremendo quando nós nos sentimos parte do que Deus está fazendo, na obra que Ele planejou, naquilo que Ele propôs, naquilo que Ele quer fazer, e quando nós podemos ser úteis nesta obra, fazendo parte desse processo tão importante que é da redenção do homem. É maravilhoso, então, cooperar com a redenção das vidas, através da proclamação do Evangelho, do amor de Deus. É um privilégio que nós não merecemos, mas Deus nos chama. Ele chama a mim e chama você também. Peça a Ele que não lhe deixe de fora do que Ele está fazendo no mundo. Ore dessa forma. Não fique parado, não fique à mercê, né, do tempo, dos acontecimentos, não fique apenas olhando, apenas sendo um espectador. Queira ser relevante, queira marcar a sua geração, assim como Davi marcou a sua geração no seu tempo. Terceiro, nós aprendemos que precisamos orar para ter disposição de lutar pela obra de Deus, dos versos 29 a 46. Ali Davi vai descrevendo como Deus o preparou para a batalha. De que maneira? Apesar de que o seu trabalho fosse fazer guerra, né, fica difícil a gente pensar, poxa, como que fazer guerra é fazer a obra de Deus? Mas foi necessário. Davi foi muito importante para estender os limites do reino de Israel, como uma nação forte e poderosa também, para consolidar a nação de Israel. Ele foi muito importante nessa tarefa. Não foi uma época nada fácil para ele. Também não foi, como também não foi a época de Jesus, quando os discípulos ali viviam sob a tirania de Roma, né? Mas Jesus bem alertou naquele tempo, tanto a eles quanto a nós. Ele disse que nós enfrentaríamos muitas aflições, lá em João 16:33. Nós sabemos muito bem disso. Nós temos vivido num mundo que é um lugar violento, não deixou de ser em momento algum, um lugar injusto. E essas são as mesmas circunstâncias que eles viveram no passado, enfrentaram todos aqueles servos de Deus ao longo dos séculos. Precisamos aprender a orar como Davi.
porque tu, Senhor, és a minha rocha, o Senhor esclarece as minhas trevas, porque contigo passo pelo meio de um esquadrão, com o meu Deus salto uma muralha. O caminho de Deus é perfeito e a palavra do Senhor é refinada. É o escudo de todos os que nele confiam. Porque quem é Deus senão o Senhor? E quem é rocha senão o nosso Deus? Deus é a minha fortaleza e a minha força, e ele perfeitamente desembaraça o meu caminho. Versos 29 a 33 de 2 Samuel 22. Muito importantes, muito profundos. Esse texto tem fortalecido a minha vida em muitos momentos, tem me ajudado a confiar mais no Senhor quando desfalece a fé, quando a gente desanima. O Senhor tem nos alertado de que Ele está presente e Ele nos enche de poder, assim como Ele encheu Davi de poder. Davi era cheio da presença do Senhor, do poder do Senhor, porque ele buscava, porque ele adorava, porque ele orava. Ele era transformado pela oração. Quais circunstâncias você enfrenta hoje? Você está firmado na rocha? Ainda que aprendamos com Davi, com tantos outros servos do passado, tão importantes no seu tempo, na sua geração, ainda que tenhamos tanto a aprender com eles, nós também precisamos ter as nossas próprias experiências, nós precisamos viver as nossas próprias experiências com Deus, de intimidade com Ele, de ouvir a sua voz, bem forte, às vezes suave, mas aquela voz que nós temos certeza que é do Senhor, nos direcionando, nos mandando seguir, nos mandando parar, nos mandando ser fortes, nos fortalecendo realmente o coração, nos dando direção de fato. Isso é experiência com o Senhor, isso é intimidade com o Senhor. E é conhecer de Deus como Davi conhecia. Davi sabia muito sobre Deus, porque ele buscava o Senhor, porque ele tinha uma intimidade com Ele, ele tinha amizade com Deus. E quarto, nós precisamos orar com coragem para mudar, do verso 47 ao 50. No final da sua oração, Davi adora a Deus. Davi é um homem rendido a Deus, que se entregou nas mãos de Deus. Davi se fez amigo de Deus. Enfim, Davi é um homem segundo o coração de Deus. E quando Deus nos convida a depositar a nossa vida nas suas mãos, Ele não faz apenas para atender às nossas necessidades. Não é somente para isso. Mas, sobretudo, é para nos transformar. É um convite à mudança. E quem ora experimenta as verdadeiras mudanças. Vê a mão de Deus agir, vê o milagre acontecer, experimenta mudanças de fato nas suas vidas. Porque as verdadeiras mudanças sempre acontecem de dentro para fora. São coisas que vão saindo, vão fluindo no nosso interior, porque Deus age na nossa mente, age no nosso coração, age no nosso interior e vai mudando e vai transformando dia a dia. Mas isso é um passo que vai ser alcançado através da oração que transforma, a oração que depende de Deus, que se coloca, da vida que depende de Deus, que se coloca inteiramente nas suas mãos. Que isso possa ser uma realidade na minha vida, na sua vida, que essa busca seja uma constante nas nossas vidas, que nós sejamos relevantes na nossa geração, no nosso tempo, na sociedade, que nós sejamos cumpridores da vontade do Senhor, dos planos do Senhor, que nós conheçamos os propósitos do Senhor para nós, para as nossas vidas, para os nossos familiares, que o mais importante que nós possamos pensar e nos dedicar é obedecer ao Senhor, é estarmos diante dele prontos, dispostos, disponíveis para sermos usados por ele, para sermos cheios do seu Espírito Santo. É isso que Deus espera de nós e é dessa maneira que Ele vai nos transformar, quando nós nos colocarmos nas suas mãos inteiramente, disponíveis ao Senhor, para que Ele vá fazendo a sua obra, para que Ele vá transformando, para que Ele vá nos enchendo de poder, de conhecimento também, da sua palavra, da sua vontade. Nós sejamos dirigidos pelo Senhor todo o tempo. Era assim que Davi vivia, era assim que ele se colocou, se dispôs nas mãos de Deus. E ele foi tão especial, foi tão importante. Naquele tempo deixou tantas coisas para nós, tantos feitos maravilhosos do Senhor que ele relatou.
porque ele viveu essas coisas. O que será que nós podemos deixar também? Como será que nós podemos manifestar Deus? De que maneira? De quais maneiras? Por isso que eu digo e volto a falar, precisamos viver as nossas próprias experiências com Deus, à luz da sua palavra, daquilo que nós aprendemos com os personagens bíblicos, com aqueles que Deus levantou, que Deus fez coisas tremendas através deles, né? E Ele pode fazer através de nós, porque Deus não muda, porque Deus é o mesmo, Deus permanece o mesmo, ontem, hoje e eternamente. E o propósito maior dele para a humanidade, para o ser humano, é salvar. E ele vai usar aqueles que ele já salvou para buscar os outros. E é aí que entra a nossa parte, nos disponibilizar para sermos usados por Deus, para aprendermos a orar como Davi orava, conhecendo Deus, sabendo do potencial que Deus tinha, que Deus era, que Deus é, né? Davi conhecia profundamente a Deus, porque ele viveu tantos momentos de desespero até, de muita perseguição, de medo mesmo, né? Pela sua própria vida, como ele falou algumas vezes, mas ele confiava inteiramente no Senhor e ele adorava ao Senhor, independente das circunstâncias. E é assim que nós também, como filhos de Deus, como cristãos que somos salvos, resgatados pelo sangue do Cordeiro, precisamos viver. E é isso que nós precisamos orar para viver, para alcançar essa vida vitoriosa que Davi teve, nós também podemos ter, pela graça do Senhor, pela sua misericórdia, pelos seus livramentos, pela sua tão grande salvação. Que Deus abençoe a minha vida e a sua vida, a sermos vasos úteis ao Senhor, a sermos relevantes no nosso tempo, na nossa geração. Que Deus te abençoe sobremaneira. Em nome de Jesus. Amém.